Desafios e vem ao nosso encontro. No dia a dia tão somente temos que enfrentar. Sei que existem pedras em meio ao caminho, mas temos que seguir em frente, jamais recuar. A vida não é simplesmente um mar de rosas, e essas rosas existem espinhos também. E na estrada em meio à nossa trajetória temos que ir além. Mas para obter algo com sucesso, você tem que ir à luta e acreditar. Paz de Deus, Denilson. Deus te abençoe, Kathleen. Desistir jamais, desistir jamais. Prossiga, vá em frente e acredite e vai. Desistir jamais, desistir jamais. Obrigado, Denilson, você é uma bênção. Você é capaz. São grandes desafios que vêm ao nosso encontro. No dia a dia tão somente temos que enfrentar. Que existem pedras em meio ao caminho, mas temos que seguir em frente, jamais recuar. A vida não é simplesmente um mar de rosas. Eunice Gomes, seja bem-vinda. E na estrada em meio à nossa trajetória temos que ir além. Mas para obter algo com sucesso, você tem que ir à luta e acreditar. Na caminhada você não está sozinho, Deus contigo está. Desistir jamais, desistir jamais. Prossiga, vai em frente e acredite e vai. Desistir jamais, desistir jamais. Do seu objetivo você é capaz. Desistir jamais, desistir jamais. Prossiga, vai em frente e acredite e vai. Desistir jamais, desistir jamais. Do seu objetivo você é capaz. Glória a Deus. O Anderson Muniz, Silva abençoado. Paz do Senhor, Pai do Senhor, meu querido. Desistir jamais, Prossiga, vai em frente, você é capaz. desistir jamais, desistir jamais. Seu objetivo você é capaz. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu quero cumprimentar vocês todos, né? Em primeiro plano, com a paz do Senhor, né? Que a paz que excede todo o entendimento possa estar adentrando em vossas vidas de uma maneira muito especial, de uma maneira muito profunda e com uma boa noite, né? Já temos aí algumas pessoas que já entraram para estar. A Cleonice está ali nos dando boa noite. Para mim é uma honra muito grande, né? Denilson, minha sobrinha, é o Anderson, o nosso querido irmão Silva aí, e outros mais que já lá vão chegando. Para nós é uma satisfação assim muito grande, né? Podermos estar aqui por mais uma vez, para que juntos possamos absorver, né? Um pouco mais da palavra do Senhor. Renata acabou de entrar, abençoado. Nós estamos na expectativa aí
do grupo que eu participo dele, de alguns pastores da região aqui, da Assembleia de Deus no Industrial São Luís. O grupo chama Grupo Pé de Frango na Veia. É isso mesmo. Nós fizemos um grande conclave aqui, um grande evento aqui no meu sítio. E o carro-chefe da noite em termos de gênero alimentício era pé de frango. E não sobrou nada para contar a história. E esse grupo firmou. E nós aí estamos sempre interagindo lá. E muitos deles estão na posse do pastor Marcos, lá na igreja do Darcy Ribeiro hoje. E eles vão demorar a chegar um pouquinho, mas vai aí o meu forte abraço ao grupo Pé de Frango na Veia, né? E a todas as pessoas que têm nos seguido no Instagram, no Facebook. E a todos aqueles que já se inscreveram no meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube é Pastor Maurício Machado 7. E eu convido você. Márcia, boa noite, Márcia. Seja bem-vinda, viu? Satisfação muito grande, tá? Pastor Maurício Machado 7. É o nome dado à minha página lá no YouTube, né? E gostaria de pedir a vocês que pudessem estar se inscrevendo no canal, para que nós possamos, a partir de conquistarmos 1000 inscritos, estarmos realizando as lives, né? A pregação da palavra através do YouTube, que nós temos um gancho lá muito maior. E, consequentemente, com isso, nós vamos atingir muitas outras pessoas. Mas, para isso acontecer, se faz necessário que eu tenha lá 1000 inscritos, viu? Então, eu conto com a sua parceria, que você possa divulgar aí esse nosso projeto, esse nosso propósito. É um bom projeto, é um bom propósito, um propósito audacioso, né? Um propósito que nasceu no coração de Deus. Deus depositou no meu coração e nós estamos aqui começando, né? Começamos pelo Facebook, depois nós fizemos pelo Instagram. Hoje estamos fazendo pelo Facebook e pelo Instagram, mas o nosso objetivo maior é fazer pelo YouTube, que lá a gente consegue alcançar os quatro cantos, né, dos continentes aí, porque o YouTube ele é de maneira universal. Então eu convoco você para que possa estar nos dando esta bênção, tá? Esta bênção. Eu agradeço, Márcia, tá? A Márcia escreveu ali que está pedindo a Deus para que possa nos capacitar mais. Sim, é somente Deus para nos capacitar, né? Nada vindo do homem, nada vindo do nosso próprio intelecto, nos dá a condição para representar Deus, a não ser a intervenção direta e precisa do Santo e Doce Espírito. E eu quero comungar com vocês, enquanto outras pessoas estão chegando, um projeto que eu tenho, tá? E eu quero compartilhar esse projeto com você. Eu tenho alimentado dentro do meu coração 2 sonhos, pelo menos. O primeiro deles é de montar aqui um estúdio. Um estúdio muito bem montado, com instrumentação, com aparelhagem de som de primeiro mundo, para que nós possamos não somente fazer live direcionada apenas para a pregação de uma mensagem, mas para que possamos fazer cultos, onde eu estarei convidando cantores, outros palestrantes, né? Estaremos assim também fazendo debates. Sara acabou de chegar, Deus lhe abençoe. Magda também já está assistindo nesse momento, sejam muito bem-vindos, viu? As pessoas que a gente não conseguia aqui citar o seu nome, a gente pede perdão, principalmente quando a gente entrar no campo da mensagem, fica um pouco complexo a gente parar para poder citar nomes, né? Mas à medida que a gente está dando essa rápida explanação do nosso projeto, se tem condição de estar interagindo de maneira mais direta com você. Então, o que acontece? Então, eu tenho esse projeto de montar aqui, em minha casa, um estúdio para essa finalidade de pregação do Evangelho, num sentido mais amplo de culto, né? Onde teremos, como eu disse, louvoristas, palestrantes, outras pessoas ministrando, né? Debates sobre
sobre temas sugeridos até por vocês mesmos. Mas para isso acontecer, nós precisamos que Deus nos abra as portas, né? Para que nós possamos ter condição de estar montando essa estrutura. Mas eu quero acreditar que Deus vai nos abrir essa porta, porque é do interesse de Deus que o seu evangelho seja proclamado. Então Deus é aquele que abre porta aonde não tem porta. E eu acredito nesse Deus. E se você se sentir, né, coagido pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo, em estar nos chamando em off, né, para que possamos conversar a respeito do referido assunto, estarei à sua disposição. O meu WhatsApp é o 31 995369596. 31 995369596 é o meu WhatsApp, tá? Aí você pode estar entrando em contato comigo. O segundo projeto que eu tenho é que Deus venha nos dar uma estrutura de carro de som montada, para que nós possamos fazer cruzadas evangelísticas, tá? A gente vai estar escolhendo bairros direcionados pelo Espírito Santo. Pastor Marcos Roberto acabou de entrar aqui no Instagram. Deus te abençoe também, viu, pastor? Felicidade para o irmão também. Então, o que acontece? Então, eu quero estar montando uma estrutura de carro de som de primeiro mundo. Tem que ser coisa boa, porque o som tem que ser de uma altivez bacana, para que possa proporcionar a condição da nossa voz chegar aos ouvidos das pessoas dentro de suas casas de uma maneira tranquila, suave e com riqueza de perfeição auditiva, né? Então, estou pedindo a Deus que nos dê condição de montar esse carro de som. Para isso acontecer, Deus vai ter que abrir as portas do carro, deva ser uma caminhonete, se fosse um caminhão, melhor ainda, né? E toda aquela estrutura montável, né? De palanque, caixas de som grande, e tudo aquilo que entra dentro do segmento de sonoplastia. E também os instrumentos para que as pessoas possam estar ali cantando, louvando nessas cruzadas evangelísticas que nós pretendemos estar fazendo aí, se Deus assim nos permitir. Então, 2 sonhos. O carro de som para as cruzadas evangelísticas, né? E montar aqui dentro de minha casa um estúdio para que as nossas lives possam ficar mais amplas, tendo cantores, louvoristas e etc. Tá bom? Esse é o nosso projeto. E eu também quero passar uma informação para os irmãos aí, que o que acontece? Dado a esse trabalho que nós estamos fazendo, voltado para a rede, nós temos um trabalho do Reels, né? Que é do Instagram, que são vídeos de 1 minuto, e todo dia a gente está postando um vídeo de 1 minuto, sempre lançando uma palavra de impacto, e graças ao bom Deus, esse trabalho, tanto por aqui, através da live, quanto esses trabalhos de vídeos menores de 1 minuto, né? Quanto os posts que nós estamos colocando tanto no Face como no Instagram, tem dado resultado para a glória de Deus. Pessoas, né? A gente não fala isso para o nosso elevo, não. Não para o nosso orgulho ou vaidade, de forma alguma. Nós somos apenas instrumento, né? A ação, ela é do Espírito de Deus na vida das pessoas, através de nós, que somos apenas vaso, e vaso de barro, tá? Porém de honra, né? Porque a causa é muito nobre. Então, o que ocorre? Pessoas estão ligando para nós, no nosso telefone, já deixei bem claro qual que é aí, e pedindo oração, pedindo ajuda, pedindo intercessão, e nós temos abrido parcerias aí, né? Eu, as pessoas que me procuram e Deus, para que o Senhor venha sanar e solucionar os problemas das pessoas que se aproximam de nós. Porque hoje em dia, nós estamos vivendo em dias de escassez de referência, de pessoas como referência entre Deus e eles. E nós, por bondade de Deus, temos lutado para estar em condições para isso. Com a nossa experiência de vida, com o nosso conhecimento bíblico, com o nosso cunho espiritual que temos ao longo de quase 25 anos, e graças a Deus temos servido de bênçãos na vida de muitas pessoas. Nós louvamos a Deus por isso, para a glória do nome
do Senhor. As pessoas que me conhecem sabem que nós não entramos no campo da vaidade ou do orgulho. Nós sempre direcionamos a glória para o Senhor. Não é isso? Meus queridos, nós estamos hoje com o intuito, assim como foi lançado a proposta, de um tema para a live dessa noite. E o tema é salvação ou milagres? O que te une a Cristo? Né? Eu vou ler parte de um texto que está aqui no capítulo 2, a partir do versículo de número 1 do Evangelho, segundo escreveu Marcos. Capítulo 2 do livro de Marcos, a partir do versículo 1, como pano de fundo para a mensagem de Deus para os nossos corações aqui nessa noite. E que Deus venha atingir o âmago da tua alma, que Deus venha penetrar até a tua divisão de juntas e de medulas, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12. De juntas e de medulas, de alma e de espírito, e venha discernir, através da palavra, os pensamentos e as intenções do seu coração. Se forem boas, que Deus venha aperfeiçoá-la. Se forem ruins, que Deus venha arrancá-la e venha lhe dar uma estrutura nova, uma vida nova, um posicionamento novo para a glória do nome dele. E assim nos diz Marcos 2, a partir do verso 1. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. E souberam que estava em casa, grave isso, souberam que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo de número 9. Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Versículo 11. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se. E tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória seja dada ao nome do Senhor pela leitura que aqui fizemos. O que te une a Cristo? Milagres ou salvação? O que tem servido de veículo condutor para que as pessoas migrem para Jesus? Milagres ou salvação? É óbvio que ao longo da nossa vida, algumas coisas que acontecem em nós agem como agente condutor para que nós venhamos aceitar Jesus como nosso Salvador. Maria Aparecida acabou de chegar. Deus te abençoe. O que é que acontece? Algumas coisas que acontecem na vida da gente nos faz divergir, convergir para Jesus. Problemas, dificuldades, lutas, intempéries, aflições, enfermidades, medo de ir para o inferno, desejo de morar no céu. Várias são as atenuantes. O Wellington Tim acabou de chegar. O Wellington Tim, ele é o rapaz que representa as panelas ideais aqui, em frente à Igreja Católica, no Tropical. Pastor muito amigo meu, amigo nosso, pessoa que tem nos estendido a mão, nos ajudado aí a caminhar. Elinaldo, posso dizer que Elinaldo é quase que um filho na fé, né, irmão Elinaldo? Glória seja dada ao nome do Senhor. E o Wellington, ele é o representante legal do grupo Pé de Frango na Veia. Né, Wellington? Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado, Elinaldo, pela palavra aí, abençoadora,
e que Deus venha falar conosco. Pois bem, então várias coisas acontecem em nossas vidas para que nós venhamos a migrar para Jesus, optar por Cristo. Então tudo bem que nós venhamos a avaliar com bons olhos situações que nos fazem migrar para Jesus. Mas a pergunta em questão, o que tem que ser avaliado com maior propriedade, é o que nos faz continuar ao lado de Jesus. Tudo bem que situações decorrentes das aflições da vida nos fazem convergir para Jesus. Mas o que tem nos feito nos manter ao lado de Jesus? Seria objetivado pela salvação ou seria objetivado pelos milagres? O que acontece? Jesus, ele morava na cidade de Nazaré. Quando Jesus começa o seu ministério terreno aos 30 anos, ele vai até o Jordão para ser batizado por João. A história todos nós conhecemos. E Jesus, Nazaré, vai até João para ser batizado. E Jesus agora é impulsionado pelo Espírito de Deus para o deserto, para ser tentado pelo diabo durante 40 dias e 40 noites. E quando Jesus recebe a vitória, que ele conclui essa tarefa árdua de enfrentar Satanás através do poder da palavra e sai triunfante do outro lado, nos mostra a Bíblia Sagrada aqui no capítulo 4 do livro de Mateus. Eu vou folhear a Bíblia até lá, para que nós possamos ter uma base maior para a compreensão do referido texto. A Bíblia fala que Jesus, então, faz isso. Capítulo 2, capítulo 4, verso 12 a seguir do livro do Evangelho segundo escreveu Mateus. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia. Deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naftali. Então Jesus se despreende como morada física da cidade de Nazaré para a cidade de Cafarnaum. O capítulo 9, verso 1 de Mateus, trata a cidade de Cafarnaum como a cidade de Jesus. Então Jesus escolhe Cafarnaum para residir, para a sua morada. E Jesus, como Jesus é muito calculista, como Jesus, ele faz toda uma prévia para tomar as suas decisões. No seu ministério terreno era assim. No seu ministério divino é assim. Jesus trabalha com regras. Jesus trabalha com projetos. Haja visto. Quando nos diz a Bíblia que a terra estava sem forma e vazia, a Bíblia nos mostra que o Espírito de Deus repousava sobre a face das águas. Nos mostra o Espírito de Deus fazendo uma análise do planeta para que o projeto divino de recuperação do planeta entrasse em evidência e viesse a acontecer. Mostrando que Deus trabalha com projetos. Deus trabalha com a situação prioritária antes da execução dos seus feitos. Ele elabora para executar. Ele elabora para executar. É assim que Deus age, é assim que Jesus age, é assim que o Espírito de Deus age. Haja visto, por detrás da vida eterna, o Senhor elaborou o projeto de salvação. Ele elabora para executar. E com relação à sua ida para Cafarnaum, não foi diferente. Jesus tinha um projeto para escolher o do porquê de morar na cidade de Cafarnaum. A Cafarnaum tem alguns significados. Cidade de Naum, também como vila de compaixão, e também conhecido como lugar de tumulto e de desordem. Eu quero me ater, Cafarnaum,
lugar de tumulto e de desordem. Aí eu pergunto, por que que Jesus escolhe Cafarnaum, lugar de tumulto e de desordem, para instalar-se como moradia, para instalar sua residência fixa? Por que Cafarnaum? Primeiro, para cumprir a Escritura. Que nos apresenta a Bíblia aqui, no capítulo 4, versículo 14 do livro de Mateus, assim nos diz: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naphtali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. Então, fora profetizado que Jesus se estabeleceria ali. Então, por que Cafarnaum? Lugar de tumulto e de desordem, porque fora profetizado que ele moraria ali, que ele ia estabilizar sua residência ali. Por que Cafarnaum? Justamente pelo simples fato de que o seu significado de lugar de tumulto e de desordem tem uma proposta espiritual implícita aqui no versículo de número 16 do capítulo 4. E assim nos diz a Bíblia, veja bem, para este lugar de tumulto e de desordem, veja bem o do porquê que Jesus se instala ali. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Por que Cafarnaum? Para produzir esperança. Por que Cafarnaum? Local de desordem e local de tumulto. Para arrancar o tumulto e para gerar organização. Por que Cafarnaum? Cafarnaum era um ambiente de pessoas totalmente necessitadas. Pessoas totalmente afligidas por situações de doenças, de pestes, por situações de opressões espirituais e demoníacas. Por isso o Senhor escolhe Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Porque Jesus esperava, através dali, impactar as cidades circunvizinhas, inclusive a metrópole Jerusalém, com a mensagem do Evangelho. E assim disse ele no versículo 17. Desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que Cafarnaum? Porque Jesus escolhe este lugar para pregar a sua palavra, com duas propostas em priori: arrependimento e preparação do povo para o reino de Deus. Jesus veio com o objetivo pré-definido: pregar o evangelho, pregar a palavra, pregar as ações de Deus na vida do homem por intermédio da sua voz. E vejam bem, quando nós falamos que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, que esta cidade tem um significado de tumulto e de desordem, não era por menos, pois a nação de Israel vivia um período de silêncio profético. 400 anos, Deus não levantava profeta para proferir a sua mensagem para o povo. Camille acabou de entrar aqui agora também. Glória a Deus. 400 anos que Deus não falava. De Malaquias, um dos últimos profetas menores, a Mateus, o primeiro dos evangelhos, Deus não levantou profeta. E de repente agora Deus levanta João Batista para preparar o caminho, e o povo ficou movido com aquilo, sensibilizado, e as pessoas divergiam até João para serem batizados por ele. E a mensagem de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista é preso, Jesus vai para o deserto ser tentado, Jesus agora sai do deserto, vem para Cafarnaum e começa a pregar a mesma mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O projeto, a proposta do Senhor, Cristiane Maciel acabou de chegar, Deus lhe abençoe também. A proposta do Senhor, a prioridade do Senhor era priorizar o prioritário. E a prioridade de Deus em detrimento à necessidade humana é que o homem venha ser alvo de sua palavra, de sua mensagem.
É por isso o tema da mensagem dessa noite. O que te une a Cristo? Salvação ou milagres? O evangelista Rogério Nunes acabou de entrar também, glória seja dada ao nome do Senhor. Fernanda acabou de entrar ali também no Instagram. Deus lhe abençoe e Deus te guarde. Glória seja dada ao nome do Senhor. O que acontece? Silêncio profético manifesta João, manifesta-se Jesus, trazendo a mensagem de arrependimento. E o Senhor escolhe Cafarnaum, um local de desordem, um local bagunçado, um local de tumulto, com objetivos pré-definidos. Em prioridade, ministrar a palavra, fazer com que a palavra achasse guarita nos corações contritos e necessitados. Por que Cafarnaum? Para provar que do caos se tem condição de se extrair bênçãos. Por que do caos se tem condição de se extrair bênçãos? Digo isso porque John Arlon acabou de entrar também, louvado seja Deus. Por que extrair bênçãos do caos? Cafarnaum, cidade de tumulto e de desordem, foi onde o Senhor captou para si 5 dos seus primeiros discípulos, que foram Pedro, André, Tiago, João e Mateus. Os 5 primeiros obreiros, os 5 primeiros diáconos, os 5 primeiros discípulos, né, do Senhor Jesus foram extraídos dessa terra, de um local que quando as pessoas olhavam para ele, não dava nada por ele. Mas Cristo, quando olha para ambientes onde se tem necessitados, onde o caos tomou conta, Jesus vê com olhos de grandes possibilidades. Porque o Senhor, ele é perito em transformar o caos em bênção, a maldição em bênção. Transformar aqueles que são rejeitados, que são subjugados pelo pecado, que são escravizados, subjugados por espíritos malignos e imundos. Jesus entra na vida dessas pessoas. Jesus entra nesses lugares e faz com que a bênção venha brotar. Porque o impossível pertence a Deus. Porque do nada o Senhor tem a plena capacidade de extrair tudo. E Jesus escolhe Cafarnaum. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz. E começou a ver os feitos do Senhor. E Jesus escolhe também Cafarnaum. Porque dali sairia os primeiros que iriam compor a sua classe de discípulos. E Jesus escolhe Cafarnaum também porque Cafarnaum era um território à margem do Mar da Galileia, onde o principal trabalho que se tinha era o trabalho de pesca. E era também uma rota comercial muito grande que unia, né, cidades e cidades, como Samaria, como Judeia. Todos tinham que passar por Cafarnaum. Então Jesus, como eu disse, que ele tem uma proposta inicial. Ele faz um projeto para depois fazer o cumprimento do mesmo. Jesus tinha um projeto missionário dentro da posição geográfica de Cafarnaum, para fazer valer a proliferação do seu nome e para fazer a proliferação da manifestação, a audição da mensagem evangélica dele às outras cidades, tendo como roteiro de translado dessa mensagem essa cidade que era um polo, né, industrial, que era um polo de trabalho, que era um polo para outras cidades circunvizinhas. Então Jesus tirou proveito da condição geográfica também para se instalar em Cafarnaum, não é? Isso é muito bacana, porque isso mostra para nós que a estratégia de Jesus para poder projetar os seus sonhos, os seus ideais, ela é muito grande. E conosco não deva ser diferente. Nós devemos sim sonhar, nós devemos sim ter projetos, mas nós temos que ter estratégia para que esses sonhos e esses projetos venham ser idealizados. Nós temos que ter uma programação
para que nós possamos, através dessa programação, avaliar todos os campos de possibilidades, para que nós possamos minimizar todas as possibilidades de erro. Porque Jesus não se permitia errar. Jesus não se permitia errar. E nós não podemos nos permitir errar, porque não está em tempo de perder tempo. Não está em tempo de cometer erros ou falhas que venham gerar prejuízo para o nosso tempo, para a nossa vida, prejuízo para a nossa família, para o nosso ministério, para a nossa igreja. É por isso que nós temos que ser cautelosos. É por isso que nós temos que ser sábios. É por isso que nós temos que ser inteligentes para tomar decisões certas para as nossas vidas. E Jesus faz esse projeto. E Jesus também autentica o seu ministério ali. Porque disse a Bíblia a respeito de Jesus fazer uso de Cafarnaum como condição geográfica. A Bíblia fala assim, ó: e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. A fama de Jesus percorreu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a fama de Jesus percorrendo, o nome de Jesus crescendo, era fato que as pessoas iam procurar Jesus. É fato que as pessoas sairiam de longe para ter com Jesus. Só que Jesus tinha uma prioridade. A prioridade de Jesus, como eu disse antes, eu divido ela em 3. Palavra, arrependimento e preparação. Palavra, arrependimento e preparação para a chegada do reino de Deus entre os homens. Essa era a coluna cervical que movia o ministério de Jesus. Esta deva ser a coluna cervical que deva mover a sua vida. Palavra, arrependimento e preparação para a eternidade. Tudo que acontecer extra a essas 3 situações que eram e é a prioridade de Jesus, é mera consequência. Se acontecer, maravilha. Se não acontecer, eu opto pela palavra, porque através da palavra ela vai me gerar arrependimento, e através deste arrependimento vindo da palavra, eu vou estar entrando num estágio totalmente de preparatório para uma eternidade com Deus. Nós também, assim como Jesus, precisamos prioritar o prioritário. E Jesus escolhe Cafarnaum. E é interessante que em Cafarnaum e nos vilarejos circunvizinhos que estavam na comarca de Cafarnaum, é aonde Jesus realiza os maiores dos seus milagres. Justamente ali, onde o caos estava estabelecido. Jesus não somente pregou, objetivado em levar o povo ao arrependimento e de preparar o povo para o reino de Deus. E desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, capítulo 4, verso 17 do livro de Mateus. É a coluna dorsal do ministério de Jesus. Carlos acabou de entrar também, louvado seja Deus. E aqui no Instagram os nomes são escritos de trás para frente, de frente para trás, aí fica um pouco complexo a gente datar e dizer, aliás, o nome das pessoas que estão chegando. Mas sejam todos bem-vindos aí, juntamente com a gente. Deus abençoe. Jesus faz com que seja copulado no território geográfico de Cafarnaum a maior concentração dos seus milagres. Veja bem, em Lucas 7, de 1 a 10, Jesus cura o servo do centurião. No capítulo 1, verso 21 de Marcos,
Jesus cura a sogra de Pedro. Em Marcos 2, de 1 a 12, o paralítico do telhado, que é o texto introdutório que eu li aqui. O paralítico de Cafarnaum. Mateus 12, de 9 a 13, o homem que tinha uma mão mirrada. Marcos, capítulo 1, versículo 21, 28, 32, 34. Jesus expulsa e liberta muitos endemoniados. Mateus 9, 18 e 19, Marcos 5, 22 e 24. Jesus ressuscita a filha de Jairo e no caminho para a casa de Jairo, de tabela, vamos dizer assim, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue. Prestem atenção. E no capítulo 17, versículos 24 e 27 do livro de Mateus, Jesus faz com que Pedro tire a moeda da boca do peixe para pagar o tributo ao Estado de Roma. Olha a alta concentração de milagres que Jesus realiza entre este povo. E eu lhe faço essa pergunta: o que tem te unido ao Senhor? Milagres ou o objetivo da salvação? O que tem hoje feito com que as pessoas venham até a Deus? Qual que é o evangelho que está sendo pregado entre nós? Qual que é o evangelho que está sendo pregado às margens do evangelho genuíno? Evangelhos tais como o evangelho da prosperidade, evangelhos tais como o evangelho do materialismo, o evangelho do consumismo, o evangelho do capitalismo, onde a palavra tem deixado de ser prioridade, onde a palavra tem perdido o seu real espaço, onde a palavra não tem surtido o efeito esperado que é: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Onde a palavra não tem sido a prioridade nas tribunas e nos púlpitos. Onde a palavra não tem sido prioridade através da boca de vários ministros do evangelho. Mas a Bíblia nos diz que nos últimos dias sobreviriam sobre nós tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de homens que seriam amantes de si mesmo, que não dariam o devido valor à sã doutrina, e nem tampouco a verdade. E nos disse a Bíblia também que nos últimos dias, que o espírito do anticristo já estaria atuando, divergindo muitos da verdade, divergindo muitos da realidade bíblica, e fazendo com que muitas pessoas optam pela crendice mais nas fábulas do que na própria palavra do Senhor. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós não podemos nos esquecer da prioridade que deva nos unir a Deus, que é a sua palavra. Por que a sua palavra? Porque a palavra é a parte mais importante de Deus entre os homens. A Bíblia nos fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E nós bem sabemos que o Verbo nada mais é do que uma palavra. E esse Verbo que se fez carne, esse Verbo que se fez palavra, ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. A palavra é o próprio Senhor Jesus sendo expressada através da nossa condição e faculdade auditiva. Quando a palavra entra à sua audição, é a própria pessoa bendita de Jesus Cristo adentrando em ti através do seu aparelho auditivo, justamente com o objetivo de achar guarita dentro do seu coração, achar guarita dentro da sua vida, para que através desse pressuposto ele possa arrancar de você tudo aquilo que não pertence a ele, tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não produz, tudo aquilo que leva o homem a entrar no estágio de retrocesso. O Senhor adentra em nós como palavra, para fazer com que nós venhamos nos tornar pessoas melhores. Jesus, ele prioriza a palavra em detrimento aos milagres. Primeiro palavra, depois milagres.
Primeiro Jesus, depois aquilo que nós podemos absorver por direito através dele. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que bate, abre-se-lhe-á. Aquele que busca, encontra. Sim, são verdades bíblicas que estão inseridas no campo de promessas para nós. Mas a nossa prioridade deva ser: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós devemos priorizar o prioritário. Sabe por quê? Porque Jesus deva ser para nós o suficiente. Jesus tem que ser para mim, para você, para a humanidade, o suficiente. Que nos falte tudo, mas que tenhamos Jesus. E tendo Jesus, a falta de tudo não fará sentido, porque Jesus é o suficiente. Jesus é o pão vivo que sacia a minha fome. Jesus é a água pura da vida que sacia a minha sede. Jesus é o que me assegura a vitória. Disse ele que sem mim nada podeis fazer. Então o Senhor, a sua palavra, deva ser a prioridade para a minha vida. E foi isso que o Senhor tentou inserir na vida daquelas pessoas da cidade de Cafarnaum. Que ele fosse a prioridade. Jesus optou em priorizar a palavra em relação a eles. Mas, infelizmente, como nos diz o capítulo 11, aqui do livro de Mateus, não foi bem assim que aconteceu. Nós ficamos perplexos, nós ficamos pasmados com a infidelidade humana, com a ingratidão humana. Lembram quando Jesus curou 10 leprosos? Os 10 leprosos chegaram no ambiente que eles deveriam ir, chegaram limpos. Saíram de diante de Jesus leprosos, chegaram limpos. E a Bíblia nos fala que somente um voltou. Quando este voltou, Jesus foi enfático em dizer: não foram 10 os limpos? Aonde estão os outros 9? Somente tu voltastes para dar glória a Deus e aleluia. Jesus se preocupa onde estão os outros 9. Mas Jesus precisa que você seja esse um que priorize o prioritário. Ainda que seja acometido pelas bênçãos do Senhor. Ainda que venha a ser receptáculo das bênçãos do Senhor. Ainda que venha a ser um vaso onde o azeite do Senhor transborde. Glória a Deus por isso. Mas que você venha a ser, acima de tudo, aquele ouvinte que ouviu a palavra do Senhor e aguardou, e tornou-se aquele que teve a sua casa edificada sobre a rocha. Desceram as águas, vieram os ventos, e combateram aquela casa e não a derrubou, porque ela estava edificada sobre a rocha, porque ela era um ouvinte que ouvia e guardava. Em contrapartida, a Bíblia fala do outro ouvinte, que é como se fosse a casa edificada sobre a areia, que descem as mesmas chuvas, as mesmas águas, e vêm os mesmos ventos, os mesmos tsunamis da vida. E lá nos diz que grande é a sua queda, porque está fundamentado na areia, porque é ouvinte esquecido. E Jesus não quer tratar com o ouvinte esquecido. Jesus precisa que o ouvinte esquecido torne-se, venha convergir para ele. Bianca acabou de entrar, seja bem-vinda, Bianca.
que venha convergir para ele, tornando-se um autêntico ouvinte e obediente à mensagem do Senhor. Para que assim sendo, você possa em toda a plenitude absorver tudo aquilo que Deus tem para o homem, seja aqui, seja no porvir, seja nessa terra, seja na eternidade. Mas refletirá na eternidade, através de Deus em você, somente aquilo que você absorver de Deus, pouco ou muito, palavra ou benefícios. E nós vamos ver aqui que benefícios, milagres, não credencia ninguém a ter uma vida cristã autêntica. Milagres chega a ser subjetivo. É muito melhor, disse a Bíblia, que se todavia o meu olho direito pecar, que eu arranque e o jogo fora, do que ser lançado no inferno com os dois olhos. É melhor chegar no céu apenas com um. Então, muito melhor será chegar no céu, de repente, tendo passado por uma vida de privações aqui, mas ter uma eternidade com Deus, do que deixar de ter uma vida de privações, e uma vida cristã objetivada e centralizada apenas em milagres, em posse e aquisição, em apenas desejos momentâneos, em apenas em riquezas materiais, em crescimento financeiro, e, dentro dessa perspectiva, ajuntando o tesouro aqui, onde a traça, a ferrugem destrói, e deixando de ajuntar aonde é preciso. Então nós precisamos viver bem com Deus, sim, aqui. Mas precisamos também viver bem com Deus lá. Mas o ponto de partida que Deus vai avaliar, para que nós venhamos ter plena condição de uma eternidade com Ele, dar-se-á pelo peso e pelo valor que nós damos à sua palavra em obediência. Mas o povo de Cafarnaum, segundo nos diz a Escritura aqui, no capítulo 11 e no versículo 23 a seguir, não deram o devido valor aos milagres, não deram o devido valor à palavra de Jesus, e não deram o devido valor à presença de Jesus entre eles. 3 situações: não deram valor aos milagres, aos benefícios, não deram valor à palavra e não deram valor à presença de Jesus entre eles. Porque Jesus escolheu a cidade deles para morar. Jesus escolheu o seu lar para morar. Jesus escolheu a sua congregação para morar. Jesus escolheu a sua família, o seu ministério para morar. E quando Jesus escolhe isso, nós temos que dar o devido valor à sua presença em nós, a sua presença entre nós. Nós temos que dar o devido valor à sua palavra e aos benefícios, como já disse o salmista: o que darei a Deus por todos os benefícios que Ele tem me dado? O que darei? Cada um dá o que tem. E tem pessoas que não têm o que dar. Ou às vezes aquilo que Ele tem para dar não serve para o Senhor. Porque o que você precisa ter para dar para Deus é obediência, louvor, adoração, sacrifício verdadeiro, amor a Ele sobre todas as coisas, fidelidade, gratidão. Nós precisamos ter o que dar a Deus, porque Deus tem o que dar a nós. Não é uma troca, mas é dando que se recebe. Nós damos para Deus, Deus devolve a nós, abrindo porta, abençoando-nos, curando-nos. Mas essa reciprocidade, ela tem que ser no campo da gratidão. E essa gratidão,
ela só é de fato executada de maneira plena e genuína quando essa gratidão, ela chega-se a Deus como cheiro do maior louvor que Deus quer que exale do seu corpo, que é o louvor da obediência à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E Cafarnaum não fez assim. E veja bem o que Jesus fala de Cafarnaum. Presta atenção. Cidade que ele escolheu para morar, cidade que ele realizou os maiores dos seus milagres. E Jesus fala assim para Cafarnaum: e tu, Cafarnaum, que te ergue até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém, eu vos digo que haverá menos rigor para o de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Percebem? Jesus amaldiçoa Cafarnaum, porque Cafarnaum foi infiel. Cafarnaum foi ingrata. É evidente que para todas as regras existem exceções. Algumas pessoas que foram impactadas pela presença de Deus ali. O centurião, por exemplo, de Cafarnaum, Jesus usou como exemplo que nem Israel diz ele que viu tanta fé assim. Existe, cada caso é um caso. Mas na sua maioria, quase que na sua totalidade, nós podemos dizer dessa forma, porque se você é uma pessoa que tem a sua mente aberta, você observa que a humanidade, quase que em boa maioria, quase que na sua totalidade, está caminhando em passos largos em um caminho oposto ao caminho de Deus. E a Bíblia nos fala que seria assim, que no final dos tempos seria assim, que Deus iria contar com um remanescente, que Deus iria contar com um aqui, com outro ali, que se posicionasse na condição de igreja, e que estes seriam perseguidos. A Bíblia diz que pelo nome de Jesus nós seríamos perseguidos, nós seríamos atribulados. Mas a Bíblia nos diz que bem-aventurados nós somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. Guarda isso para a sua vida. Não abra mão da promessa de vida eterna. Nós não podemos abrir mão disso. Um minuto, por favor. Ludmila, liga para sua mãe fazendo favor, fala que eu estou no meio da live aqui. Desculpa, irmãos. O que acontece? Nós precisamos priorizar o prioritário na nossa vida. E nós precisamos receber de Deus bênçãos e não maldição. Em Deuteronômio fala isso, que Deus tem proposto para nós vida e morte, bênção e maldição. E Ele nos aconselha que nós venhamos escolher, pois, a vida, para que venha viver nós e a nossa família, a nossa descendência. Então tudo está diante de nós, bem e mal, bênção e morte está diante de nós, através da palavra. E Jesus fala: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. E o que acontece? Alguns séculos depois, a cidade de Cafarnaum foi destruída, foi desolada, foi consumida. E hoje os arqueólogos estão achando vestígios do que seria Cafarnaum. É assim que acontece na vida do lugar e na vida do indivíduo que não dá o devido crédito à palavra, às bênçãos de Deus. Ele entra em ruína. Ele entra em decadência moral, espiritual, familiar. Porque o homem necessita e precisa desesperadamente de Deus. E muitos não estão chegando a esse raciocínio lógico que deva ser normativo à vida da humanidade. Que pena que os homens
optam mais pelo mal do que pelo bem. Mas eu quero acreditar, porque quando Jesus nos fala, a sua palavra, arrependei-vos porque é chegado, nós devemos nos arrepender todos os dias, Ludmila. Nós devemos nos arrepender todos os dias. Por quê? Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós falhamos. E nós precisamos da palavra do Senhor para que possamos continuar tocando as nossas vidas. Para que possamos continuar bem. De uma maneira progressiva. Ludmila, por favor. O quê? Então, meus queridos, nós estamos em fase de ajuste aqui e os funcionários não estão entendendo realmente o seu devido papel, né? Mas o que ocorre, meus queridos? Nós precisamos, então, não ser Cafarnaum. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos, de maneira definitiva, ter uma postura melhor, uma postura maior, mais íntegra diante de Deus e diante dos homens. Jesus mesmo disse que deva-se... Pode compartilhar, porque aí não tem condição de dar sequência a mais. Nós devemos, sim, fazer com que a luz de Deus brilhe em nós diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. E quando, para finalizar, que Jesus chega em casa, e souberam que ele estava em casa, na sua casa, nos mostra que tanta gente que tinha no quintal, gente olhando pela janela, gente se espremendo nas portas, querendo receber alguma coisa do Senhor, querendo receber alguma coisa de Deus, que 4 homens optaram em se empenhar em proporcionar para a vida de um paralítico a cura divina e a libertação. Mostrando para vocês que no ambiente de caos se tem condição de absorver fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. E essa fé, ela deva ser fundamentada principalmente para a eternidade, porque já nos diz a Escritura um questionamento. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Esta fé é fé para a salvação. E esta fé que se originou no coração destes homens foi fé para acreditar em Jesus, que ele teria condição de resolver o problema do paralítico. Eles adentraram com esse paralítico no lote onde estava a casa de Jesus. Subiram no telhado, destelharam o telhado e começaram a colocar o paralítico dentro do cenário da casa de Jesus. E a Bíblia nos mostra que Jesus, vendo a fé deles, na cidade de Cafarnaum, paralítico de Cafarnaum, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoado te são os seus pecados. Jesus não lança ao paralítico a cura que ele precisava de imediato. Jesus lança na vida do paralítico aquilo que deveria ser prioridade para ele e o que deva ser prioridade para nós. Perdão dos nossos pecados. Que a maior doença que contamina e deixa o homem raquítico diante de Deus, paralítico, paralisado diante de Deus, é o câncer chamado pecado. E Jesus então estava dentro de sua casa pregando-lhes a palavra. E vira para o paralítico, que foi descido para ser curado. E a priori de Jesus é priorizar o prioritário, dizendo, paralítico, perdoado te são os seus pecados. E Jesus viu nos 4 fé para realizar o milagre. Mas Jesus viu neles algo necessário para realizar, sim, a bênção na vida do paralítico. Só que Jesus não explora a fé deles naquele momento para realizar momentaneamente aquilo pelo qual ele os levaram ali, que era a cura do corpo físico do paralítico. E Jesus então perdoou os pecados deles. E os fariseus começaram a questionar entre si dentro dos seus corações
dizendo que Jesus tinha blasfemado. E Jesus, como conhece o meu coração, o seu coração, disse a respeito deles: por que estão razoando isso em vossos corações? O que é mais fácil dizer a esse paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados? Ou te dizer: levanta, toma a tua cama e anda? Para provar para vocês que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, filho, eu te digo, toma a tua cama e vá para a tua casa. E o milagre então acontece. Mas acontece de que forma? A partir do pressuposto que Jesus prioriza o prioritário. O que te une a Cristo? Milagres ou salvação? Jesus prioriza o prioritário. Primeiro, Jesus perdoa os pecados para depois salvar o corpo físico. Jesus primeiro olha para a doença da alma, para a angústia da alma, para que depois seja curado o corpo físico. Então, com isso, nós aprendemos que nós também devemos priorizar para as nossas vidas o prioritário, que é a palavra de Deus. Porque estando com a palavra de Deus como bússola da nossa fé, como esteio do nosso chão, como seta a ser seguida, os irmãos podem ter certeza, vocês que estão me ouvindo, que nós vamos ter a nossa fé acrescida, a nossa vida espiritual impactante e contagiante. E um homem bem espiritualmente, eu sempre costumo dizer, ele se sente bem em ambientes incompatíveis. Ele pode estar no deserto, que ele sabe que Deus vai fazer o milagre acontecer. Ele pode estar diante do mar, que ele sabe que Deus vai abrir o mar. Pode estar diante do Jordão, que ele sabe que Deus vai romper um braço do Jordão. Ele pode estar na fornalha, que ele sabe que Deus tirará a intensidade do calor das chamas de fogo, do fogo. Vejam bem, mas a partir do momento que eu priorizo o prioritário. E assim sendo, que a voz de Cristo para a sua vida venha de fato ter o devido lugar. Que dentro desse ponto de contato, que eles, Cafarnaum, não deram crédito à palavra do Senhor. Que eles não deram crédito aos milagres do Senhor. E que nem valorizaram a presença do Senhor. Eles entraram em ruína. Mas que você, em nome de Jesus, tenha uma vida abençoada e abençoadora. Que você venha ser canal de bênção para que Deus possa te usar de maneira tremenda, de maneira frenética e impactante. Porque pessoas ajudam pessoas. Deus usa homens para poder... Eu não vi, Lúcio, pode me mostrar? Deus usa, me desculpa, mais uma vez. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. E eu quero abençoar a sua vida com uma oração, sendo entendedor que você é um ouvinte autêntico da palavra de Deus. E que vai colocar em prática o que você está ouvindo aqui. E que vai colocar em prática o que Deus está colocando no seu coração. E o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Peça sim o que tiver de pedir. Objetive sim diante de Deus o que tiver de se objetivar. Mas objetive em prioridade. Servir ao Senhor em novidade de vida. Com coração contrito, voluntário e aberto para ser receptor da sua bendita palavra para a glória do nome dele. Que Deus venha te abençoar de maneira poderosa, de maneira tremenda, de maneira muito especial. E eu sou agradecido a Deus por você ter ficado comigo até aqui. Por você ter ouvido a palavra do Senhor. E que Deus possa fazer acontecer na sua vida todos os milagres oriundos, permissíveis da parte dele. Mas que o maior de todos os milagres possa ser alcançado por você. Que eu, que nós possamos fazer parte da igreja do arrebatamento. Que nós possamos fazer parte daqueles que irão encontrar o Senhor dos ares. E assim sendo,
estaremos para sempre com o Senhor, eternamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, muita paz, muito obrigado, um forte abraço. E quando for orar, lembra do irmão Maurício, que assim como você, também sou carente. Deus te abençoe, tenha uma boa noite.